Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Palavra do Senhor, se vocês quiserem estar abrindo, é Marcos 7, no versículo 31. Marcos 7, versículo 31. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor, em Marcos 7, 31, vai falar sobre a cura de um surdo e gago. E ele, tornando sair da região de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, perto dos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. Logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se de sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar o mudo. Amém, igreja? Essa é a palavra. Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor Deus Pai, que o Senhor possa, Deus, revelar, Senhor, aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja, Senhor Deus Pai, nesse dia, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que eu seja um instrumento nas suas mãos, que eu venha falar somente aquilo, Senhor, que o Senhor liberar a minha língua a falar, Pai. Que eu venha, Senhor Deus Pai, me diminuir, que o Senhor venha crescer, Papai. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor Deus Pai, mas que eu venha falar somente aquilo que o Teu Espírito, Senhor, quiser falar nesta noite à Tua igreja, Deus. Pai, que a Tua palavra, Deus, venha ser revelada face a face a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu vou falar para vocês que essa palavra que o Senhor me deu não foi muito fácil, né? Eu falei, Senhor, você tem que dar para a pastora Érica uma palavra dessa. Ai, eu tentei sair dessa palavra várias vezes, mas não consegui. Confesso que, olha, fiquei lá, esperando Deus falar o que Deus queria falar. Mas, a honra e a glória, eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês o que Deus tem falado através dessa palavra nessa noite. A palavra aqui, ela vai começar falando, né, sobre cura, sobre milagre, né, que Jesus, ele andava fazendo, né, ele estava cumprindo o ministério dele. Aqui vai falar um pouquinho antes dessa palavra, que ele estava lá nas terras pagãs, terra do povo que não era judeus, né, um povo que era de Sidom, Tiro, pessoal de Decápolis, era um povo gentil, né? Um povo que não conhecia, eles adoravam outro Deus, não conhecia a Jesus. E a palavra vai falar aqui que ele estava lá, né, rodeando a Sirofenícia, a mulher que ela clamava para que o Senhor curasse a filha que estava endemoniada. E logo quando ele faz essa cura, logo quando ele faz esse milagre, a palavra vai falar que ele sai dali. A palavra agora entra e fala que ele, né, tornando a sair dessa região, que ainda era uma região de pagãos, né? A palavra fala que ele torna a sair dali, ele vai sentido a Galileia, mas ele passa em Decápolis. Decápolis também era uma região de pagão, de um povo que não era judeu, né? E ali era onde
o Senhor já tinha passado um pouco atrás, em Marcos 5, fala que foi lá que ele fez a cura do endemoniado gadareno, né? Ele passa lá por Decápolis, ele faz a cura do endemoniado gadareno, ele liberta, né, aquele homem possesso de demônios. Os demônios lá entram nos porcos, os porcos se lançam destiladeiro fora, e esse milagre, aquele homem ele fica sã, ele fica liberto. Mas o povo daquele lugar, eles expulsam Jesus dali. Após esse milagre, Jesus é expulso daquele lugar, né? Jesus, ele é rejeitado, e o povo não quer ele naquele lugar, não quer saber de quem ele é, do que ele fez. O povo estava se interessado mais sobre a perca dos porcos que morreram, sobre o dinheiro. Eles estavam mais interessados no dinheiro do que em Jesus. E Jesus, ele sai, ele vai para outros lugares, né? Ele volta lá para a terra de Galileia, fazendo outros milagres, curando outras pessoas. Só que a palavra vai falar de novo aqui, que quando agora ele está lá curando essa mulher na terra dos pagãos, ele volta à terra onde ele foi expulso, Decápolis. Ele volta para lá. E eu e você sabe muito bem que é muito difícil a gente voltar a um lugar onde a gente foi humilhado, onde a gente foi expulso, aonde a gente foi rejeitado. É muito difícil a gente voltar. Mas Jesus, ele não se intimida com isso. Jesus, ele volta para aquele lugar, porque Jesus tinha um propósito ainda naquele lugar. A palavra fala que quando ele volta naquele lugar, em Decápolis, na terra que ele foi expulso, agora tem uma multidão esperando ele. Aí eu pensei, mas o povo expulsou, agora tem uma multidão. Mas ali, se a gente lembrar lá da palavra de Marcos, quando ele libera os demônios daquele homem, que aquele homem é curado, ele fala para aquele homem assim, o homem fala assim, deixa eu te seguir. Ele fala, não me segue não, vai lá agora e vai pregar para os seus, vai falar para os seus dos feitos que eu fiz sobre a sua vida. Eu acredito que aquele homem, ele se tornou um missionário, ele fez muito bem o papel dele, ele falou sobre o que Jesus tinha feito sobre a vida dele. Assim, quando eu vi, né, esse irmão subindo aqui, testemunhando, né, o que Deus fez na vida dele. Assim fez aquele homem que era possesso de uma legião de demônios, né? Quando ele é liberto, e Jesus manda e pede para ele ir e falar sobre os feitos, ele vai e fala, ele vai e ele se torna um missionário, ele evangeliza, ele fala. Quando Jesus volta ali, existe uma multidão esperando Jesus, um povo gentil, existe uma multidão. E eles trazem com ele, através da palavra, um surdo. Eles trazem com ele um surdo e mudo. A palavra vai falar que eles não era tão mudo, né? Ele falava difícil de entender. Mas a palavra vai dizer aqui que esses homens agora, eles traem esse homem diante de Jesus. Sabe, o que eu percebo é que Jesus, ele volta naquele lugar por esse propósito, por essa pessoa, por este homem. Porque quando lá atrás ele fala, lembra quando ele foi libertar aquela mulher de Samaria, ele fala que era necessário ele passar por Samaria. Só que era só ele que andava por aquelas regiões. Os judeus não andavam naquelas regiões, eles não pisavam lá. E ali ele volta de novo naquela terra, né? Ele volta de novo naquele povo que ele foi rejeitado, que ele foi expulso. E agora essa multidão aqui coloca diante dele um surdo. A palavra vai falar que o cara era surdo e era mudo, era gago, falava assim meio babuciano, né? Não dava para entender direito, falava dificilmente. E a palavra vai dizer que agora eles rogam, né? Eles imploram, esse povo implora para que Jesus colocasse a mão sobre esse homem e curasse ele, né? Dessa surdez, né? Dessa gagueira, né? Dessa mudez que ele tinha. E o que eu vejo aqui, né, que eles chegam diante de Jesus, esse povo já chega diante de Jesus, querendo que Jesus colocasse, empunhasse as mãos. E aquele tempo era assim, né? Se a gente for ver todos os milagres lá atrás, se via que eles tinham esse hábito de querer, né, tocar em Jesus, ou Jesus, Jairo, né, quando corre, Senhor, coloca as mãos sobre minha filha e ela sarará.
O outro, a mulher do fluxo de sangue, se eu somente tocar na orla, eu sararei. Então eles tinham esse hábito de toque. Eles acreditavam muito, né, que se Deus impusesse as mãos, né, existiria uma cura ali. Eles acreditavam nisso. Só que assim, o que Deus falava no meu coração, assim é eu e assim é você, né? Às vezes nós queremos receber de Deus algo, milagre, cura, só que a gente já vai falando para o Senhor a forma que a gente quer que o Senhor faz, né? Coloca a mão, Senhor, faz assim, eu espero assim. Às vezes você está esperando o milagre acontecer de um jeito e Deus não vai fazer desse jeito, Deus vai fazer do jeito que Ele quer fazer. Porque cada milagre, se você prestar atenção, cada cura que o Senhor fazia, era diferente. Um do outro era diferente. A palavra vai falar assim, que esses homens traem esse homem, né, surdo. E logo eu lembrei lá do paralítico, né? Quando fala desse homem surdo aqui, eu lembrei do paralítico que trouxeram. Só que eu pensei, por que trouxeram esse homem surdo e gago se ele não é coxo, né? O paralítico tiveram que carregar, mas esse homem também foi trazido diante de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor falou para mim, porque a cegueira espiritual é pior às vezes do que um coxo. Porque a espiritualidade, né, do surdo, ele não ouve. O surdo não ouve. O coxo ouve, o cego ouve. Mas o surdo não. O surdo não ouve, né? Aí você imagina esse homem diante de Jesus. Agora você para e imagina a vida desse homem. Às vezes ele está ali querendo expressar aquilo que está dentro dele, querendo falar aquilo que está dentro dele, mas ele não consegue. E se ele tentar falar, ninguém vai entender. Então eles ficam isolados, né? Aquelas pessoas que tinham essa deficiência naquele tempo, elas ficavam isoladas, elas ficavam separadas da sociedade. Eles meio que deixavam essas pessoas rejeitadas, né? Com deficiência, achava que era pecado. Mas a palavra aqui, Deus não fala que é pecado, Deus não fala que era demônio, porque lá atrás, quando Jesus também expulsou de um surdo e mudo, e era possesso, ele diz, né, que foi, que libertou ele de um demônio. Mas aqui não, o Senhor não fala que esse homem tem demônio, o Senhor vai até ele. O engraçado é que o Senhor vai até esse homem, o Senhor volta lá em Decápolis, numa terra pagã, no meio do gentil, por causa dessa pessoa. Por causa dessa pessoa. O Senhor não esqueceu, porque aqui, eu acredito que o Senhor já estava indo para a crucificação. Já era o final ali da cura, dos milagres dele. Mas ele não esqueceu daquele homem. E nessa noite, é isso que Deus quer falar para mim, para você. Deus não se esqueceu de você. Talvez você está isolado, talvez você não tem com quem falar, não tem como expressar, está como esse surdo, como esse mudo, que não consegue falar, não consegue ouvir a voz de Deus, porque ele não conseguia ouvir a voz de Deus. O surdo não ouvia nada. E talvez, muitas das vezes, nós estamos assim, surdos espiritualmente, porque não conseguimos ouvir o que Deus está falando, não conseguimos ouvir a direção que Deus está dando, não conseguimos discernir aquilo que Deus está fazendo. Estamos o quê? Espiritualmente surdo, com o ouvido mais surdo espiritualmente. Por quê? Porque não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, estamos igual esse homem. Só que o mais bonito de tudo é que Jesus não se esqueceu desse homem. Jesus ele foi, então Jesus ele olha para nós, dependente da nossa deficiência, e dependente daquilo que eu tenho, daquilo que eu não tenho. Jesus ele sempre vai olhar para mim e para você, porque eu acredito que existia um grito preso dentro daquele homem. Talvez ele não conseguia pôr para fora, mas existia um grito, e o Senhor está falando para mim e para você. Ele conhece o grito que está preso dentro de você. Ele conhece a dor que está preso dentro de você. O Senhor conhece o sentimento que está dentro de você. É isso que ele fala. Por isso que ele foi ao encontro daquele homem. Porque aquele homem, muitas das pessoas ali falam que tinha uma multidão, mas ninguém ouvia, ninguém sabia, ninguém podia ajudar aquele homem. Ele não conseguia se expressar. Aquele homem ele era vazio, ele era sozinho. Ele não tinha com quem falar e não tinha como se expressar. Porque ele não falava. Ele não ouvia, ele não falava. Muitas das vezes a gente pensa que a fé ela vem pelo ouvir
E como esse homem teria uma fé para acreditar em alguma coisa se ele não ouvia nada? A fé daquele homem era morta. E muitas das vezes nós estamos caminhando assim, no meio da multidão, sendo levado para lá, sendo levado para cá, e a nossa fé é igual daquele homem, uma fé morta, uma fé vazia, sozinho, solitário, sem conseguir colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, sem conseguir falar, expressar de forma certa aquilo que está dentro de nós, o grito preso dentro de nós. E é isso que o Senhor falava no meu coração. O Senhor falava desse homem que quando a multidão leva ele e fala para ele pôr a mão sobre ele, o Senhor não coloca as mãos sobre ele. Por quê? Porque o Senhor falou para mim que Ele cura cada um de uma forma individual. O toque dele na minha vida é de uma forma, na sua vida é de outra forma. Deus, Ele trata cada um no individual. Lembra de Naamã? Naamã, quando ele soube que existia cura para sua lepra, ele vai atrás da cura. Ele sai da Síria e ele vai, se desloca até o povo, até os profetas. Quando ele chega lá, ele vai diante de Eliseu e ele quer que Eliseu também coloque as mãos sobre as lepras dele, sobre o problema dele. Eliseu nem olha para ele. Eliseu olha para o pessoal e fala assim: vai lá, fala para ele entrar no rio e se lavar 7 vezes. Ei, existe algo de Deus para a sua vida. Existe algo de Deus preparado para a sua vida. Só que existe um tratar de forma diferente do seu irmão. A cura sua é diferente da do seu irmão. O milagre seu é diferente do seu irmão. Não vai ser do mesmo jeito, não vai ser da mesma forma. Às vezes você está esperando de um jeito. Naamã ficou decepcionado. Ele esperava que chegasse lá e ia impor as mãos sobre ele e ele seria curado. Ele diz: mas eu vou mergulhar num rio sujo, podre daquele ali? Jordão, aquela água vermelha. Lá onde eu moro, na Síria, não tem rios melhores para mim entrar? Por que esse homem manda eu entrar lá dentro daquela água? E talvez você também está assim, reclamando, murmurando do tratamento de Deus com a sua vida. Sabe, Deus tinha um tratamento com Naamã. Deus não era só a cura da lepra, era a cura da alma. Existia um orgulho dentro dele que precisava ser quebrado, e era naquela água suja. E muitas das vezes o Senhor, conhecendo eu e você, Ele vai fazer você descer na água suja. Ele vai curar o olho com cuspe, e nesse homem não vai ser diferente. Vai tacar cuspe nos dedos e vai ponhar na língua. É humilhação, é rejeição, mas é tratamento. É humilhação. Você está falando isso, é muita humilhação. Credo, que nojo, que forma. Nossa, que nojo, que forma de curar. Ele vai pôr o dedo no cuspe e vai pôr na língua. Sim, é a forma de tratar. O Senhor vai tratar cada um numa forma individual. O Senhor vai curar cada um numa forma individual. Para uns Ele fala manso, com outros Ele já fala áspero. Com um Ele fala abertamente, com o outro Ele fala em parábolas. O Senhor faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E muitas das vezes nós estamos querendo falar para o Senhor de que forma nós queremos que o Senhor faça na nossa vida. De que forma o Senhor faz na vida dos nossos filhos, na nossa casa, no nosso trabalho. Não, o Senhor vai fazer sim, mas é do jeito dEle. E talvez o jeito dEle não te agrada. E talvez você está reclamando hoje do tratamento que vai elevar você ao milagre. Talvez o que você está vivendo, essa humilhação, essa rejeição, o cuspe na língua, o cuspe nos olhos, é o processo do milagre. Não foi assim? Foi diferente com esses homens? Não. Não foi diferente. Naamã não queria descer nas águas sujas. Naamã queria descer nas águas limpas. Quer ser curado? Quer receber milagre? Tem que obedecer. Tem que obedecer o comando, tem que receber a ordem de Deus. Tem que ouvir a voz do Senhor. Porque se eu não ouvir a voz do Senhor, eu não alcanço nada, eu não faço nada. A minha fé é morta, a minha fé é vazia. Porque a fé vem pelo ouvir. Se eu não estou ouvindo Deus, o meu propósito está morto. Eu não tenho sonhos. Eu preciso pedir para Deus. Preciso pedir para Deus me renovar, me restaurar. Porque muitas das vezes nós estamos assim, caminhando.
estamos dentro da igreja, uma multidão de gente, e nós sentamos aí, entramos de um jeito, saímos do mesmo jeito. Por quê? Surdo espiritualmente. Surdo espiritualmente. Quem é surdo não fala. Não fala, não consegue falar, não consegue expressar, porque não ouve. A palavra de Deus falava abertamente isso para mim. Estamos, muitas das vezes, caminhando sem ouvir Deus, sem direção, sem fé, desanimado, desacreditado, sem sonhos. Por quê? Porque os nossos ouvidos estão tapados. Os ouvidos estão tapados, não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo a voz do Senhor. Não estamos parando para ouvir a voz do Senhor, esperando Deus falar. Eu falava para Deus: Senhor, hoje eu estou no mesmo sentido, Senhor, não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo falar. Eu falei: abre meus ouvidos, Senhor, para me entender. E é isso que o Senhor falava. Muitas das vezes a gente fica assim, vamos de qualquer jeito. Deus não falou, vamos assim mesmo. Ah, Deus não falou nada, mas vamos assim mesmo. Não, Deus, Ele vai falar, mas eu preciso estar ali. Senhor fala, Senhor fala, Senhor fala. Se eu ficar quietinha, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir o comando de Deus. Eu vou ouvir a direção de Deus. Mas muitas pessoas nem querem ouvir. Aquele povo lá de Decápolis nem queria ouvir. A primeira vez já mandaram Jesus embora. Nem queria ouvir. E estava daquele jeito, surdo, sem falar, sem se expressar. Mas a palavra de Deus para mim e para você essa noite, que Ele não esqueceu de mim e de você. Ele se lembra de mim e de você. Existe uma segunda chance, existem oportunidades. Assim como existiu oportunidade para esse homem de Decápolis, o Senhor voltou lá. O Senhor deu uma segunda chance para esse homem. A palavra de Deus vai falar que esse homem, que agora o Senhor, chama ele e tira ele da multidão. Para você ver que é totalmente diferente a cura desse homem. Muitos dos milagres de Jesus foi no meio da multidão. Mas desse homem o Senhor tira ele do meio da multidão. O Senhor separa ele. Por quê? Porque é preciso. Tem hora que o Senhor precisa te separar. Tem hora que o Senhor precisa te deixar sozinho. Tem hora que o Senhor te chama para um secreto, para uma intimidade, para uma solidão. Porque Ele precisa que seja assim. Porque a distração, o barulho da multidão pode atrapalhar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Percebe-se que quando Ele afasta esse homem da multidão, daquela multidão, Ele afasta até dos amigos que levou. Muitas das vezes o Senhor vai te afastar de pessoas que te trouxeram até Jesus, de pessoas que caminharam com você até aqui, mas talvez daqui para lá você não vai poder mais caminhar com essas pessoas, porque elas não estão preparadas para viver e ver aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor tem uma cura preparada. Tem um tratamento antes, sim. Tem um tratamento antes. Ele separa ele da multidão. A palavra fala que Ele coloca os dedos sobre os ouvidos desse homem. E sabe por quê? Eu entendi que Ele faz esse gesto, põe o dedo sobre os ouvidos. O homem já era surdo, mas ele precisava comunicar para aquele homem o que ele estava fazendo. Era a forma com que ele entendia. A forma com que eu vou curar você. Estou tocando na sua dor. É isso que o Senhor está falando para você nesta noite. Eu estou tocando na sua dor. Eu estou tocando em você. Eu sei aonde é o problema. Eu sei aonde é a dor. É aqui. Aqui era o problema do surdo. E o Senhor ponhava o dedo sobre. A palavra vai dizer agora que Ele cospe e coloca o dedo na língua dele. Acredito Ele dizendo: estou curando, porque a saliva era naquele tempo, era algo curativo, Então eu acredito Ele comunicando com o surdo, curando a língua. A palavra diz que agora Ele levanta os olhos para o céu. Ele mostra o olhar dele olhando para o céu, para o surdo, dizendo para ele: ei, o seu milagre, o seu socorro é do Senhor que vem. É de lá que vem o seu socorro. É do Senhor, é do Pai. Ele vai mandar agora o seu socorro. Ele comunicando. E logo a palavra diz que ele dá um suspiro. É um gemido. Sabe o que eu entendo? Eu entendo ele sentindo a dor, a aflição,
sabe, de tudo aquilo que aquele homem estava sentindo por dentro. Ele estava sentindo, tendo compaixão daquele homem, de tudo que aquele homem estava passando, sentindo a dor da alma, a dor da surdez, a dor da rejeição. Então ele dá um gemido e suspira, e ele grita: Éfata, Éfata. E eu falei: Senhor, que palavra bonita, Éfata. Éfata, abre-te. O Senhor libera para aquele homem: abre-te. Gente, Éfata era uma palavra em aramaico. Não era uma palavra linda igual eu imaginei. Era uma palavra em aramaico. Ele só falou: abre-te. Era isso que ele estava falando: abre-te. Só que o surdo, ele não ouve. Sabe para quem era o comando? Era para o mundo espiritual: abre-te. E para nós essa noite a palavra é: abre-te. É uma palavra liberada do céu para mim e para você nessa noite. E se tem algo liberado, tem portas abertas. Deus está liberando os céus abertos para nós nessa noite. Existe um éfata de Deus para nós nessa noite. Existe uma liberação, um desbloqueio. Eu não sei o que está preso naquele homem. Quando ele ouve éfata, abre-te, a língua dele se solta. A língua dele é livre. Eu não sei o que precisa ser livre na sua vida. Eu não sei o que precisa ser solto na sua vida. Eu não sei o que precisa ser arrancado. Eu não sei o que o Senhor está liberando na sua vida. Mas existe uma palavra para você liberada nesta noite: abra-te. Essa palavra está liberada no mundo espiritual. É uma palavra para você. É uma palavra para mim. As portas estão abertas para nós. Está tudo liberado para nós. É uma palavra dos céus. É algo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Ele está tocando em áreas da sua vida que estão presas. Áreas da sua vida antiga que estão presas, bloqueadas. O Senhor está soltando as ataduras. Sabe por quê? Éfata. Éfata é uma palavra. Não é um abrir. Abrir. Não. Éfata é um abrir por completo. É um abrir por completo. É todas as áreas da sua vida. É todas as áreas. Quando ele toca na vida daquele homem, todas as áreas são desbloqueadas. Cadeias são quebradas. Grilhões são quebrados sobre a vida daquele homem. Sabe quando você pega uma garrafa de refrigerante quente, chacoalha, chacoalha e abre? É isso, é o éfata. É portas abertas. É casamento, é casa, é família. É para a igreja de Cristo Jesus. Um abrir, um abre-te de Jesus para nós vivermos, para nós confiarmos na palavra do Senhor e vivermos o éfata de Deus na nossa vida em todas as áreas. Se nós cremos, hoje nós vamos sair daqui declarando: abre-te. E vai abrir, porque os céus já foi liberado. A palavra nas regiões celestiais já foi liberado. Existe um comando para mim e para você. Aonde você chegar, já está preparado o lugar, porque existe um abre-te para você lá. Existe um abre-te para mim e para você. Aonde você estiver, aonde você chegar, existe um abra-te para você. Existe uma liberação do céu para você naquele lugar. O Senhor está dando essa ordem. O Senhor deu essa ordem direta. Quando o Senhor, no começo da criação, Ele diz: haja luz, houve luz. Sabe, é algo imediato. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida hoje é algo imediato. É algo imediato. Não é algo para amanhã. Não é algo para o mês que vem, é algo imediato, é algo agora. Éfata significa agora. É nesse momento. Deus tocou na vida daquele surdo, foi naquele momento, foi naquela hora que se abriu tudo. Foi naquele momento. Ah, mas quando eu estiver lá, não é hoje. Se você receber essa palavra para você, é hoje. É hoje. Prisões, cadeias, grilhões, corrente, eu não sei o que é que você precisa que abre na sua vida. Eu não sei o que precisa ser liberado na sua vida, mas a palavra é liberada para você hoje. Existe um éfata de Deus liberado para a sua vida hoje. A palavra vai dizer: logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente.
Ei, é perfeitamente. A palavra de Deus diz que quando esse homem, quando o Éfata é liberado, quando essa palavra foi liberada no mundo espiritual, se desfez a língua desse homem perfeitamente. Uma pessoa que era mudo, não falava. Quando uma pessoa ela começa agora então a ouvir, existe um processo na fala. Existe um processo, mas a palavra de Deus fala que é perfeitamente. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida é perfeito. O que Deus está fazendo na sua vida é completo. O que Deus está fazendo na sua vida não é para amanhã, não é para daqui 10 anos, daqui 3 anos, não. É para essa semana, é para esse mês. Porque a palavra diz que a voz dele saía perfeitamente. Existe um aceleramento daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Existe uma aceleração do que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Aquilo que era para você viver daqui 10 anos, 3 anos, você pode viver essa semana. Você pode viver ainda esse mês. É isso que Deus está falando para mim e para você. É isso que Deus está falando, que quando Ele libera, não é para 10 anos, não é para 3 anos, é para hoje, é para agora, é para amanhã. Não existe anos. É uma ordem direta do Senhor. A palavra é uma ordem direta do Senhor para a sua vida. Essa palavra é direto da boca do Senhor para a sua vida. Esse abrir é para nós. É para nós. Existe algo de Deus preparado para a nossa vida. Existe algo de Deus preparado para nós. Um abrir de Deus liberado. Para onde eu pôr minha mão, para onde eu tocar, para aquilo que eu liberar. Se você está ouvindo hoje a palavra do Senhor, sai daqui, sai declarando o Éfata no seu casamento. Sai declarando o Éfata. Deus vai abrir porta. Lembra de Pedro? Pedro, ele estava preso com corrente e várias portas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando o anjo entra lá dentro, toca em Pedro, acorda ele. Quando ele acorda, as correntes, as cadeias se quebram. Ei, e Pedro sai. Conforme Pedro vai saindo, a porta vai se abrindo. Conforme Pedro vai saindo, a porta vai se abrindo. Ei, de repente, é do nada. Está acontecendo. Quando você vê, vai estar vivendo. Quando você vê, vai estar vivendo. Quando Pedro viu, ele estava na rua, sem cadeia, sem nada prendendo ele. Quando ele viu, estava acontecendo. Ele estava vivendo, ele estava na rua. Ele já não estava mais dentro das portas. As portas se abriu automaticamente. Existe um de repente de Deus preparado para a nossa vida. Existe um de repente. Não é do nada. As pessoas vão olhar, ei, do nada. Não, não é do nada. É Deus quem fez. É Deus quem fez. Não é do nada. Existia um processo, sim. Existia um processo. Gente, eu preparei uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu vi, eu fiquei muito maravilhada. A palavra de Deus falou: o tempo do casulo é o segredo da borboleta. Muitas pessoas estão vendo você hoje dentro do casulo, está vendo você hoje no processo. Mas quando vê você voando, vai falar, é de repente, é do nada. Não, não, milagre não se explica. Milagre vive. Não tem como explicar o que Deus fez. Não tem como explicar como Deus tirou você do casulo. Você nem vai ver, nem vai perceber. Quando vê, vai estar voando. Quando vê, vai estar voando. O processo passou, a dor passou, a rejeição passou e a cura chegou, porque existe um Éfata de Deus para a nossa vida nesta noite. Existe um abrir de Deus para a nossa noite. Tudo aquilo que estava preso seja liberado no nome santo e poderoso de Jesus. Tudo aquilo que estava trancado, abra-te hoje, em nome de Jesus. Toda cadeia se despedaça, todo grilhão se despedaça, todo ouvido tapado, surdez espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que haja hoje cura no nosso meio, que aquele que não falava, fala, que aquele que não ouvia, ouve, que aquele que não andava, anda,
que aquele que não corria, corre. Existe uma promessa em Isaías 35 que diz que os coxos iam andar, que os aleijados iam andar, os cegos iriam ver. Existe uma explosão de vida. Existe rios no ermo. A palavra de Isaías diz que existe rio no ermo. Está chegando um tempo de alegria para a igreja de Cristo Jesus. Está chegando um tempo novo. Está chegando um tempo novo para nós viver aquilo que está preparado no coração de Jesus. No coração de Jesus. Vai que tem um éfata para você. Jesus já abriu as portas para você passar, para você chegar aonde você não conseguia chegar, falar o que você não conseguia falar, fazer o que você não conseguia fazer. Hoje os seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer te enviar para as nações, para proclamar o Evangelho através da sua vida. Você que não ouvia, você vai passar a ouvir, porque existe vida de Deus aqui neste lugar nesta noite. Existe resposta de Deus para você nessa noite. Ei, você que veio hoje aqui esperando se encontrar com Jesus, Jesus marcou esse encontro com você. Ele voltou lá em Decápolis para ter um encontro com aquele homem. O encontro de Jesus hoje, é Ele e você. É chamando você para a intimidade, chamando você para um secreto, chamando para você viver coisas novas que você nunca viveu. Abrir o seu coração. Coração duro seja quebrado. Coração duro seja quebrado, quebrantado no nome santo e poderoso de Jesus. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. Ele faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Diga. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha.
Senhor, ela vai finalizar dizendo que quando o povo viu o que Jesus fez na vida daquele surdo, quando viu aquele homem falando, o povo se maravilhou. O povo olhou e disse: tudo Ele faz bem, tudo o Senhor faz bem. Ei, o que o Senhor pediu para eles era para não contar para ninguém. Mas o que Deus fez na vida daquele homem e o que Deus vai fazer na nossa vida, não vai ter como esconder. Não tem como esconder uma cidade construída nos montes, a palavra diz. Ei, o povo se maravilhou. O que Deus vai fazer na nossa vida, o povo vai se maravilhar. Muitos vão querer entender, muitos vão querer saber como foi. E você vai falar que foi um abrir de Deus, foi um éfate de Deus, foi a mão do Senhor. É um milagre que Deus vai fazer, que você somente vai viver. Você não vai entender, assim como aquele homem não estava entendendo, aquele surdo não estava entendendo nada, mas ele somente viveu aquilo que o Senhor fez na vida dele. E é isso que eu chamo você hoje. Você que acha que tem algo na sua vida que está preso, algo que não vai, não rompe. Eu queria chamar você aqui na frente hoje. Nós vamos orar e declarar um éfate de Deus, um desbloqueio dos céus que já foi liberado para a sua vida. Você vai sair daqui hoje acreditando e vivendo aquilo que Deus já liberou. Você vai sair daqui hoje crendo, acreditando, sentindo o que Deus já fez e está fazendo na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, no seu financeiro. Eu não sei qual é a área que você precisa de um desbloquear de Deus, mas eu te chamo você aqui na frente. Você que precisa, tem uma área na sua vida que não rompe, que não vai, que está bloqueada, está presa. Eu te convido a vir aqui na frente receber o éfate de Deus, receber o desbloqueio de Deus. É só você que precisa. Ei, o Senhor voltou lá em Decápolis só por causa daquela pessoa. O Senhor está aqui hoje só por causa de você. O Senhor está aqui hoje liberando uma palavra dos céus para a sua vida. Se você não quer receber, se você não acredita, não vem. Mas se você acredita que existe um céus aberto nesse lugar, nesta noite, e tem um éfata de Deus, uma liberação dos céus para você, uma chave se virando na sua vida nesta noite. É algo, é uma chave de Deus, é uma chave de Deus para a sua vida. Aquele homem não estava entendendo, aquele homem não estava compreendendo o que estava acontecendo. Ei, talvez você não esteja compreendendo, você já tentou de tudo, você já se esforçou, você está fazendo de tudo, está se esforçando para romper e não vai. Aquele homem, ele tinha tudo para falar, ele babuceava, mas ele não conseguia, porque precisava de um desbloqueio na vida dele, precisava das mãos do Senhor, porque tinha algo preso, ele estava com a língua presa. Tem algo preso na sua vida que o Senhor desbloqueia nessa noite. Coloca a mão aí nos seus ouvidos, coloca a mão aí no coração. Eu não sei, vai falando com o Senhor. Éfata, Senhor, desbloqueia, Senhor, o que está preso. Desbloqueia, fala o nome para o Senhor. Desbloqueia, Senhor. Éfata, abre-te. Esta era a palavra. Quando o ouvido dele abriu, a língua se soltou. A língua se soltou para falar. Fala, abre-te. Abre-te, eu não te aceito. Eu não te aceito. Prisão, sai. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo madres. Nesta noite Deus está abrindo portas trancadas, cadeias, algemas, grilhões. Está caindo por terra. É nesta noite. Existe um liberar dos céus para a sua vida. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu
restaura os corações. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça, igreja. Coloca as duas mãos na sua cabeça e começa a liberar o éfata do Senhor. É completo, é alma, corpo e espírito, é tudo. Éfata, abre-te, abre-te, algemas, prisões, cai em nome de Jesus. Abre-te, tudo aquilo que está preso, eu declaro agora, abra-te em nome de Jesus. Cadeia, abra-te em nome de Jesus. Grilhões, cai em nome de Jesus. Enfermidade, cai em nome de Jesus. Cai agora, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, cadeias nessa noite. Quebra grilhões. Libera, Senhor, os corações. Quebra as algemas. Quebra as algemas. Abra-te, abra-te. Éfata, 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 éfata. Cura, cura. Meu Deus, Senhor, libera, Senhor, abre os céus. Abre os céus nessa noite. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu. Esse é quem tu. Oh, me sustenta até quando não sinto. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no. Ei, me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Pois tu estás no controle. Oh, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. Meu Deus é Deus de milagres, Ele
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira e o produto da oliveira grita, todavia me alegrarei, todavia ainda que a figueira e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Igreja, coloque a mão assim sobre o seu coração nessa hora. Fale assim, ó: Pai, eu recebo a alegria, a mesma alegria que aquele homem que foi liberto da surdez, da gagueira. Eu recebo essa alegria sobre a minha vida, a alegria das portas abertas, a alegria do ambiente preparado, a alegria da posse da vitória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus os abençoe e os guarde, os leve para casa em segurança. Que seja uma noite de descanso e de cuidado do nosso Pai. E que seja um resto de semana abençoado. No nome poderoso de Jesus. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. E o produto da